Porque não faz sentido eu ter uma equipe altamente comunicativa e na Síntese do Sucesso só quem apresenta, eu, o Rodrigo, mais um que conversa. Então, a gente tem que ter uma ligação aí, interagir mais nessa produtividade da Síntese do Sucesso. O meu livro é esse, 12 Dias para Atualizar Sua Vida, de Tiago Brunet. Tiago Brunet, ele é um dos pastores, né? Tem formação aí desse meio, coach, terapeuta, ele é treinador de grandes líderes, e um grande líder que ele desenvolveu aí foi Tiago Negro, do Primo Rico, né? Então, ele fez parte dessa formação. E vem destacado muito pelos seus livros, pela sua seriedade, pela sua sabedoria em conduzir seu pastoreio. Então, ele começa o livro falando o seguinte, que nós precisamos aprender a atualizar nossa vida. Isso é fato, né? Muitas vezes as pessoas se frustram porque acredita que a vida basta ser vivida. E não é assim. Tem uma série de procedimentos, né? E ele leva em consideração aí, ele cita o exemplo no começo do livro, o celular, que ele precisou baixar um aplicativo e o celular não era compatível, ele precisou dar uma repaginada. Dias atrás, há pouco, né, a gente comprou um notebook aí para o Felipe, que vai estar vindo dia 4, soma aí com seu BPO, e não tinha adaptador de rede. Era uma coisa que precisou adaptar. A nossa realidade aqui era outra e os computadores já estão em outro formato, né, disponibilizado aí. Então, ele fala justamente isso. Não é fácil, mas que precisamos aprender a desvendar o nosso propósito aqui na Terra. Cada um tem o seu. A missão, se não estiver clara, e o tempo é inimigo e o futuro nunca chegará, né? Muitas pessoas ficam aí em busca só do futuro. Ah, quando eu chegar lá na frente, ah, quando eu ficar mais velha, ah, quando eu tiver minha família. Mas e o agora, né? Então, o primeiro dia ele coloca: quem sou eu? Quem é você, Michela? Quem é você? Será que você é uma pessoa que realmente é aquilo que faz quando ninguém está te olhando? Ou é uma pessoa que toda hora está de máscara? Você tem uma missão clara, onde é seu destino e seu propósito, que é o centro? Quem é você? Né? Você tem sonhos exclusivos, você tem identidade, tem objetivos próprios, você vai pela emoção dos outros ou fica sempre contrariada? Né? Ele começa assim, reflexão sobre quem sou eu. Segundo dia, ele vai mostrar para nós que todo mundo precisa encontrar mentores na vida. Os mentores, né? Muitas pessoas dão nome diferente. Pode ser um guia espiritual, pode ser os próprios pais, né? Que a gente esquece, a gente acha que a gente cresce e os pais não têm mais conselho para nos dar. E ele fala justamente isso, que as pessoas que primeiro nos mentoria são os nossos pais, que dão os caminhos, e muitas vezes é ele que dá um norte aí de toda a nossa vida, né? Tem que ter conteúdo e umidade para continuar. O propósito tem que sair maior do que as pessoas, né? E não as pessoas maiores do que os propósitos. Muitas vezes as pessoas querem se destacar e esquece ali da boa ação, né? Vai distribuir cesta, ela vira palanque em vez do produto que é a cesta. Fazemos coisas que não sabíamos que éramos capazes de fazer quando temos esses mentores, porque eles vão nos direcionar, nos guiar para isso, né? Então, todo mundo precisa de um mentor para não se perder no caminho. A pessoa que se acha autossuficiente, muitas vezes ela se perde nesse caminho. Para não ficar sem conselhos, sem instrução, dificilmente conseguirá decidir corretamente sozinho. Esse aí é o segundo dia. Então, primeiro, quem sou eu? Segundo, todo mundo precisa de mentores. E não é só um mentor. Você precisa de um mentor na sua casa, às vezes como organizar, um mentor para você, diretor espiritual, um mentor para você evoluir profissionalmente,
um mentor, às vezes, para como você vai evoluir conjugalmente. Então, tem diferentes pessoas que podem te ajudar. No terceiro dia, ele fala sobre o código da sabedoria. E aí ele cita o exemplo aí do livro de Provérbios da Bíblia, né? E algum tempo atrás a gente viu um vídeo que o Tiago Nigro explica isso muito bem, quando teve a relação aí com essa pessoa, com esse autor, Tiago Brunet. Ele não acreditava em muitas coisas, em Deus, né? E quando o Tiago Brunet direcionou ele para esses livros, para esse livro em específico da Bíblia, ele começou a perceber que tudo fazia sentido. E estava ali naquele pequeno livro, né? Toda a história ali de grandes empresários, grandes líderes, grandes pais, grandes pessoas, estava dentro da Bíblia, dentro do livro de Provérbios. Que a sabedoria, ela é um código. Na verdade, são vários códigos, né? Que é o fruto da maturidade. Ninguém constrói sabedoria da noite para o dia. E é necessário buscar, primeiro, desenvolver a inteligência, o conhecimento, para depois se adquirir sabedoria. E o que muitas vezes as pessoas fazem é o caminho ao contrário. Busca a sabedoria e se perde, porque não tem conhecimento, não tem inteligência, né? Não estuda mesmo, não se esforça. Não estabelece conquistas, devora suas finanças. É uma das coisas que faz as pessoas que não têm sabedoria. Aí eu citei aqui, eu coloquei no meu rascunho aqui algumas citações dos provérbios que ele fala, que são muitos, né? O livro de provérbios aí é riquíssimo. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Quando a gente fala obedeça pai e mãe, não é da boca para fora. Tem o fundamento, está lá em capítulo 1, versículo 8. Ou seja, a sabedoria começa na infância. Você não adquire ela só na vida adulta, quando você vai trabalhar, quando você vai na faculdade. Se a pessoa não tem valores, preceitos, prudência lá na infância, certamente ela não vai conseguir isso ao longo da sua vida, né? Ou se tiver, ela vai ter que ter mentores muito bons para alavancar isso na sua vida. Segundo, beba água da tua fonte e das correntes do teu poço. Está lá em capítulo 5, versículo 15 de Provérbios. Ou seja, a sabedoria ensina você a se contentar com o que é seu, né? A rede social hoje, ela detona isso. A gente vê as pessoas e que faz o nosso cérebro, né, nos força a querer beber a água do outro. E esquece que o nosso poço está cheio de água e muito mais limpa às vezes do que do próximo. Então, tá aí. Aí ele para um pouquinho, pede assim, ó, reflete. Aí eu deixei para todo mundo fazer lição de casa. Ler todo capítulo 8 de Provérbios. Esse aí eu não vou devorar, não. Cada um vai lá e lê depois. Continuando. Ter coração inteligente entre verdade e retidão, né? Tem hora que você tem que separar essas duas coisas. O que que é? Falsidade e maldade. Tem pessoas que fazem porque realmente são más. Hoje, outras é porque são manipuladoras. Terceiro provérbio. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Capítulo 15, versículo 22. Então, que casa aí, ó, com o código 2, do dia 2, de mentorias. A pessoa que fala que não precisa dos outros para dar conselho, porque, nossa, vocês é muito intrometido, nossa, não tem nada a ver vida pessoal com profissional, porque não sabe de nada, você não conquista sabedoria nenhuma, você é um tolo ainda. A sabedoria está nos conselhos e mentoria. É isso que é a mentoria, né? Reunião de conselhos. Aí ele continua, né? Ele cita o exemplo aí de Jesus, que dos 12 aos 30 anos, Jesus se retirou da história. Não tem relatos aí dentro da Bíblia dele, né, nesse período. Por quê? Vamos pensar na nossa vida. O Pedro Henrique, né, que ainda está nessa faixa, a Natasha,
é a hora que a gente tem para desenvolver nossas habilidades, seja ela profissional, pessoal, psicológica, as inteligências múltiplas, né? E com Jesus não foi diferente. Ele foi aprender a profissão do pai, José, carpinteiro, ele foi aprender a rezar, ele foi aprender a se comunicar com outras pessoas, observar. Então, foi o período das suas desenvolver suas habilidades. O fantástico nisso tudo é que a inteligência com que Jesus fez as coisas. Ele era um excelente administrador do tempo, né? Isso aí a gente tem que conver muito tranquilo, né? E um exemplo como gestor de pessoas. Ele gerenciava através de exemplo e não de imposição. A sabedoria deixa exigente quanto às companhias. Então, quando você vai conquistando ela, né? Não é qualquer pessoa, não é aquele amigo da sua infância lá que às vezes vai permanecer na sua vida adulta. Às vezes ele não tem nada a ver. Vai ter um elo de ligação, mas ele não vai permanecer. Só entra em palácios quem tem qualidade para estar diante de reis. Nenhum mendigo entra no palácio. Não é mendigo de vestes, não. Mendigo de pobreza mesmo, de espírito, de intelecto, né? Quarto, o quarto dia fala sem aprender a arte de comunicar, a arte da comunicação. O que a gente percebeu nas últimas reuniões dessa semana, né, eu comentei isso com o Rodrigo ontem, o tanto que a nossa equipe evoluiu, né? Nós aí que estávamos na reunião. Eu, o Rodrigo, o Matheus, o Hugo, o Nélio, a Michela, as nossas palavras começaram a fluir mais naturalmente. Então, essa arte da comunicação é muito importante, né? Você é o que você comunica, não somente o que você pensa ser. Às vezes, dentro de você, você pensa que você é uma sementinha podre, estragada ou pequena. Mas, às vezes, a sua comunicação você é tão bem pontual que traz muita atenção para isso. Os 2 primeiros minutos de conversa influencia quem você é. Então, a nossa chamada de atenção, né, para o público não é no final da reunião, é sempre nesses 2 primeiros minutos de conversa. Ele fala lá também que o nosso cérebro ele é movido de glicose, né? A gente vai consumindo essa energia aí. E uma vez que o nosso tempo ultrapassa 18 minutos, o nosso cérebro vai perdendo glicose, energia. Então, aquilo vai deixando de fazer sentido. Então, uma reunião passado de uma hora, ela torna praticamente improdutível. Praticamente todas as vezes que ela passar disso, vai ter que repetir tudo que foi feito depois. E olha que ele falou de 18 minutos, hein? Para ser produtivo, que a glicose não caiu. Algumas palavras potencializam ou enfraquecem nossa comunicação. E eu me considero uma pessoa ruim em português, não sou uma pessoa muito boa, não. Pessoa boa em português aí é o Hugo, o Nélio, agora a Amanda parece ser uma pessoa aí que tem boa formação de português, né? Mas ele dá algumas dicas para nós. Exemplo, a expressão mas. A gente está contando uma história, né? Ah, o Matheus está de camisa xadrez, que legal, hoje é dia da festa junina aí. Mas tem muita gente que não veio de camisa xadrez. Se eu tivesse falado assim, nossa, que legal, Matheus veio de camisa xadrez. Ah, e se a gente desse sugestão para os demais vir também? Sei lá, seria aceita? O se muda toda a expressão aí do contexto do mas, né? Eu dou uma suposição, uma ideia, uma oportunidade das pessoas também serem inseridas, não uma negatividade. Eu bloqueei tudo aquilo que eu comecei a falar. Matheus não vai lembrar do que eu disse para ele. Ó, Matheus, você estava bonito de camisa de xadrez. Mas ele vai lembrar do depois. A expressão não também. A gente usa muito ela, né? O ideal é utilizar o lado positivo das coisas. Treinar para que essas palavras sejam gerenciadas. Decida se você é fonte boa ou ruim. Isso depende de você. A Dilma, uma vez, eu não lembrava disso, mas às vezes alguém aí lembra, que foi
um evento marcante na história dela aí. Ela estava num lugar, né, na época política dela, e ela citou uma frase assim: não vamos colocar uma meta, deixaremos em aberto, e quando atingirmos ela, nós dobraremos a meta. Vou ler de novo. Não vamos colocar uma meta, deixaremos em aberto, e quando atingirmos ela, nós dobraremos a meta. Por um instante, a hora que eu li isso aqui, eu achei uma Dilma. A minha pessoa. Porque teve um ano que eu falei isso, que a gente não ia colocar meta, né? Eu falei, será que eu completei essa frase? Eu deixei só na meta. Mas assim, aí ele continua. Ele fala assim, como assim, né? Se a meta vai ficar em aberto, como ela pode ser dobrada? E ele fala mais, que rendeu muita piada, muita provocação das pessoas que estavam lá, né? Aí ele fala assim, que naquele dia, essa frase ficou tão marcante que todo mundo esqueceu o propósito que foi ele fazer. Porque ela estava fazendo uma abertura, lançamento de um grande programa que estava acontecendo. Todo mundo esqueceu o programa e voltou todo mundo para essa frase. Outra dica que ele falou, como a gente aborda as pessoas, né? A gente tenta muitas vezes canalizar a nossa comunicação para encaixar as coisas que a gente gostaria de conversar com aquelas pessoas, né? Principalmente pessoas que a gente não conhece. Aí ele cita exemplo de uma grande pessoa que estava a bordo de um avião com ele, era político, ele não tinha muitas coisas para falar que essa pessoa, não tinha muito conhecimento, mas sabia que era político e uma pessoa muito influente. Aí ele falou assim: como que eu vou abordar essa pessoa para que o que eu falar, ele me dá atenção e a gente continuar a conversa, né? Eu ganhar destaque. Aí ele falou assim: eu já sei, eu vou perguntar para ela como a gente poderia contribuir para melhorar aí o Brasil em certa matéria. Aí ele conta que rendeu tantos assuntos, né? Mas tantos assuntos que ficou mais de praticamente o voo inteiro ali com ele. Que na hora que ele terminou, uma pessoa que estava do lado dele, né, que era a pessoa que desenvolvia ele, falou assim: olha, esse político pediu para pegar seu contato, porque quer que você vá na inauguração lá dos restaurantes dele e tal, porque achou muito conveniente as suas colocações. O que ele deixa de exemplo é o seguinte: ele poderia, como qualquer outra pessoa, querer o quê? As fotos, o paparazzo, o só abraço, né? Ele não, ele tentou chegar perto para criar meio de comunicação e atingir, e aquilo ali render outros frutos. Quem não entende de política está alienado de tudo, acreditando ou não, a política governa você e sua família. Acreditando ou não. Se você falar assim, tanto faz, Lula, Bolsonaro, quem vier, tanto faz mesmo. Mas as consequências todos nós vamos sofrer. Então, é muito melhor, às vezes, a gente procurar entender e inserir do que ser alienado e tentar achar que a gente está dentro de uma bolha e nada interessa. Dinheiro é importante, mas há coisas que só a fé salva. Isso aí tem que ficar claro para a gente, né? Que o dinheiro é importante. Tempo para início de desgaste da glicose, os 18 minutos, então. Conexão do cérebro são histórias. E a gente tem que criar esse elo nas conversas. As pessoas gostam de histórias de dor e não de vitórias. Quando a gente vai contar uma coisa, nossa, Pedro começa assim: você sabia, Laureano, que eu fiz um interdisciplinar e fui muito bem, lá eu ganhei uma nota, eu consegui me expressar, a nota minha foi significante. Será que a gente vai dar tanta relevância se o Pedro chegar e falar assim: nossa, sabia que a minha mãe está doente, e aí aconteceu uma coisa com ela? A dor atinge muito mais do que as vitórias, porque as pessoas são incomodadas com as conquistas das pessoas. Não está interessada naquilo, né? Que as pessoas conquistou, como ela chegou, o caminho que ela percorreu. Comunicar com efetividade exige estudo e treinamento. Não é uma coisa que a gente adquire da noite para o dia. E a síntese do sucesso faz a gente sair do comodismo, literalmente.
comunicar-se é uma arte, não apenas um método. Cada um vai adquirindo a sua forma de fazer, né? Qual que é o dia que nós estamos aqui? O quinto dia, a estratégia de marketing Jesus usou. Eu vou resumir. Jesus aqui, ele coloca essa palavra, né? As igrejas nem gostam de a gente usar isso, marketing, mas é a palavra que ele usa. Ele fala assim: as pessoas procuram tanto, mais tanto nessa era que a gente está, e estar num lugar, por exemplo, igual a rede social, mas ela esquece de avaliar se aquilo está fazendo sentido para as outras pessoas. Por exemplo, a pessoa começa a vender cachorro quente, mas o cachorro quente dela não evolui, ela sempre vende para as mesmas pessoas. Será que a rede social está fazendo efeito na vida dela? Ou será que vai ser um desgaste? Comentei isso com o Rodrigo ontem. Rodrigo, você está fazendo a mensagem aí, né, da academia. Será que alguém foi na academia depois que você está fazendo a mensagem? Será que alguém, pelo menos, procurou ler uma passagem de Provérbios, né? Pelo menos, procurar interessar por essas palavras? Se não faz sentido, é algo que a gente tem que observar, porque o marketing de Jesus é onde ele deixa o legado, não deixa apenas só as reservas, né? Ele não pediu para as pessoas falar para outras pessoas dele, as próprias pessoas aí que viam, que se sentiam grandes tocadas, que passavam os seus ensinamentos, né? Ele cita o exemplo aí de Cafarnaum. Por que Jesus escolheu essa cidade e não Jerusalém? Por que em Company escolheu a cidade de Araguari e não de Uberlândia? De certa forma, foi uma estratégia de Jesus, né? Era uma cidade querida, e ali onde ele chegava, as pessoas o viam. Lá em Jerusalém, se ele colocasse as suas tendas lá, né? Pensando aí para o lado racional, né? Não somente para o lado religioso, desse sentido aqui do livro, ele disputaria poder, palanque, né? Poderia ser só mais um naquele contexto, naquele momento. Poderia ter mais dificuldade para estar passando a sua missão, né? Ele fala também da história de Dubai, quando foi construída, como eles usaram o marketing, né? Era uma construção na contramão de toda a Europa, todos os Estados Unidos, né? O que as pessoas buscavam de prazer, né? Quando viajasse. E ali, a pessoa que estava por trás daquela construção teve a ideia de fazer conexões de voos, onde as pessoas eram obrigadas a parar naquele lugar. Então, elas tinham que conhecer aquilo ali para depois elas passarem para outros lugares, né? Para outros países. E aí foi onde aconteceu a expansão dos Emirados Árabes, né? Foi aonde as pessoas começaram a ter visão de coisas boas e multiplicaram. Então, Jesus foi, para ele, foi o maior marqueteiro no sentido bom da palavra, sem qualquer acesso com a rede social. A sua imagem não era importante e pedia que as pessoas não falassem com ele que era ele. E hoje nós pecamos, porque a gente até paga para isso, né? A gente paga muito dinheiro para alguém falar de nós. Jesus não admitia isso. Quando a mensagem era divulgada, o mensageiro já era promovido. Vai totalmente contra a propaganda. No dia 6. No dia 6 aqui, eu fiz igual a Elza, viu? Fiz um questionário aqui. O tempo é a moeda irreversível. Você gasta o que você tem da forma que você tem, né? Todo dia, todo mundo tem 24 horas. Todo dia tem oportunidade de fazer diferente. Tem todo dia na nossa conta R$ 86.400 disponível, que é o tempo. Então, ele fala, e aí? O dia de amanhã você não vai poder
aproveitar. Esse depósito ele vai ficar zerado. Ele vai sempre na contabilidade aí, dormir com esse valor e acordar zerado. Como que você está gastando esse tempo? Da melhor forma ou você está deixando o saldo ser perdido? Quando está perdido, você está perdendo com quem? Com a sua família, com seus amigos, com a leitura de um livro aí do sucesso, ou não, né? Como é que está isso? Ele cita o exemplo de uma pessoa, Mark Zuckerberg, né? Que contou uma vez numa entrevista que tinha todas as roupas e sapatos iguais. Falei, nossa, mas você é pobre demais, você não tem nem roupa para comprar, nem sapato? Não, ele tinha um guarda-roupa de tudo igual, porque ele considerava que a sua imagem era importante, mas ele não tinha tempo para ficar escolhendo roupa, ele privava por outras coisas mais importantes. O seu segundo era muito importante. Outra pessoa que ele cita é Steve Jobs. Ele expulsou várias vezes pessoas improdutivas de salas de reuniões. Então, vamos lá. Várias vezes a gente está numa reunião com 10 pessoas. Só 2 falam, só 2 colaboram, só 2 da conselho. O que as outras 8 estão fazendo ali? Que porra nenhuma que as pessoas estão fazendo ali, né? Então é mais fácil que as pessoas ir para outro lugar, vai fazer as tarefas, vai fazer o trabalho fiscal aí, pessoal, contábil, mas deixa a reunião ser produtiva. Dá riqueza para aquele momento, né? Não esteja apenas ali só por estar. Quando você é pequeno, o tempo é grande. Quando você é grande, o tempo é pequeno. Desperta cedo para meditação e exercício. A maioria das pessoas fazem isso. Então, torna-se o CEO da sua vida. Não fique esperando as outras pessoas serem administradores dela, né? No capítulo 7, fala, no 7º dia aí, né, da vida, fala sobre os troféus com talentos. Fala do nosso comportamento. Cada um de nós temos comportamentos, temperamento diferente. E isso influencia na organização. Isso determina como que é seu padrão, como que é seu comportamento. Então, é nada mais do que o executor, o analista, o comunicador, o planejador, né? São essas pessoas aí. O 8 dia. A vida sem ferramenta, empreitada sem recurso. A gente precisa ter ferramentas para a gente conquistar esses troféus, esse temperamento aí, esse legado. Então, o que acontece é que a gente tenta muitas vezes vender através da comunicação para as outras pessoas o que a gente gostaria que elas fossem como nós somos, né? E ao invés de entender o que cada um pode contribuir de melhor, né? Ele cita lá, temperamento dominante, que é o executor. Então, quem tem perfil aí, por exemplo, Matheus, Rodrigo, Elza, Natália, são essas pessoas desse perfil, ficam entediadas facilmente, direcionado para resultados. Então, o que entrega para elas, essas pessoas gostam de executar. Vai ser bem feito? Às vezes não. Gosta de desafios e mudanças. Então, mudar de sala para o Matheus, às vezes não incomodou, mas para o Nepo, pode ser que incomodou. Para ele, tudo bem. Gosta de arriscar, rápido e impaciente. Fica aí muito eufórico. Gosta de ser reconhecido pelos outros. Isso aí é o lado dele. Como as pessoas acessam essas pessoas? Oferecendo elogio, né? Ainda mais se for uma pessoa dessa, se for um perfil comunicador, né? O perfil gato, aí piorou. Tem que toda hora falar, nossa, você é muito lindo. Dê prêmios, gosta de estar no palanque, trabalhos melhores e liderança. Liderança. O outro temperamento aí, outro perfil, é o extrovertido. Ó, isso aqui tudo está dentro do livro. E é o que a Daniela falou, a coach, é o que o Frei, o Pide usa, é que muitos coaches usam, então está tudo no livro. É que está lá no Solids. O extrovertido, que é o comunicador,
né? Que é o contrário aí desse outro. Direcionamento para pessoas, gosta de se comunicar, prefere liberdade, não gosta muito de regras, simpático, persuasivo. Então, quem é essas pessoas? Ó, posso dizer que é quase 70% da Incompany. Para mais, viu? Então, isso é um problema e uma solução. Um problema, porque tem que diminuir a comunicação errada e aumentar a comunicação assertiva para análise, para o propósito, para o projeto, né? Ficar comunicando patota e bobeira não faz sentido no trabalho. Simpático, persuasivo, ele é amigo, impulsivo, coração. Tá, a gente precisa se relacionar, ter uma liberdade dentro do ambiente de trabalho. Mas a gente tem que esquecer que se aquele trabalho me impacta, eu não posso deixar a minha amizade acima do negócio, né? Eu tenho que saber separar isso aí. Encoraja a equipe. Aí ele fala: vamos, gente, vamos, a gente consegue, vamos lá, a gente vai entregar, né? Dentro da equipe aí da Casa Larde. É o perfil da Vitalina, é o perfil do Diego, é o perfil da Michela, por isso que dá certo. Como que a gente acessa essas pessoas, né? Como que a gente chega? Implementando suas ideias criativas, permitindo que eles escolham. Final de semana de 3 dias para ele é uma maravilha, né? Se o virar para o Diego e falar assim: Diego, ó, você foi bem nos SCD, nos SCF, pode ficar em casa aí, ó, sábado, domingo e segunda. Ele vai amar. Horário flexível, não gosta muito da rigidez. Ideal para decorar sua mesa. Adoro uma fotinha, um trequinho aí dentro da mesa, é com eles mesmo. A hora que o Rodrigo fala que não pode, engraçado, né? É o perfil do Rodrigo também. O temperamento analítico. Gente, não é PDI, faz parte do meu livro. O Rodrigo está falando isso aqui. Você está fazendo PDI ou você está fazendo feedback? Não é, está fazendo parte do meu livro, eu estou só concatenando aqui. O analítico, são poucas as pessoas e que preocupa a minha pessoa, né? Porque o escritório de contabilidade tem que ter análise. É o meu perfil, é o perfil do Hugo, é o perfil do Nélio, é o perfil da Elza, é o perfil da Larissa. São as pessoas que eu estou lembrando, da Ana Lígia. Então, essas pessoas são organizadas e voltadas para o processo. São perfeccionistas, decisões lógicas, racionais, tendência a preocupar, exige alto padrão, busca qualidade e é racional nos problemas. A gente acessa essas pessoas através de elogio, mas não é qualquer elogio, é com quem ele admira, isso é necessário. Deixe claro que você o aprova pela sua competência e não pela a sua feição, né? Nossa, você é uma pessoa bonita, isso para ele não interessa. Local de trabalho silencioso é um dos motivos que eu coloquei o departamento contábil aí, a ideia foi essa, para dar essa liberdade aí no silêncio, é tentar, né, gente? Porque é difícil, tem outras interferências. Sai de uma, entra na outra. Ingressos a obras eruditas, é o que a pessoa gosta. Um mundo mais calmo, racional. Temperamento paciente, que é do planejador. São pessoas que têm eficiência e planejamento, relacionamentos profundos. Geralmente são pessoas aí também que têm um perfil analítico. Não gosta de mudanças em cima da hora, tem métodos, são bons ouvintes, gosta de atmosfera calma, relaxante, importa com a equipe, também é amigo. A gente acessa as pessoas através de elogios pessoais, já não é igual o outro, que é de competência, mais tempo de folga, promove encontros sociais, presentes pessoais, não conquista nada sozinha, cartas de agradecimento. Então, essa aí é o dia do temperamento. Cada um se encaixou aí. É o dia 8. Vida sem ferramenta, empreitada sem recurso. Dia 9, né? Governados pelas emoções. Excelência emocional. Quando a gente tem muito comunicador,
por volta ou na equipe, isso é um problema, porque são pessoas que muito melosas e chorosas, né? E a gente tem que trabalhar aí como assistente social. Isso é um problema. Sem excelência nas emoções, somos escravos do passado. Então, a gente tem que saber separar. O que é profissional, o que é pessoal, o que é de hoje, o que é da manhã. Todos sabem que Hitler matou cerca de 6 milhões de pessoas, não é verdade? Matou os judeus. A história dele foi essa. Mas ninguém sabe que durante a Segunda Guerra Mundial que isso aconteceu, né? Todo mundo desconhece que ele se apaixonou em sua adolescência por uma jovem judia e foi rejeitado por ela. Eu não sabia disso. Eu sei da história que Hitler matou os judeus, mas que ele foi apaixonado pela judia, eu não sabia. Pode ter sido um gatilho aí para ele? Pode. Somente ela proporciona flexibilidade à sua emoção. Se você tiver com ela abalada, pessoas comuns lidam com emoções, líderes a dominam. Se não formos flexíveis, não há chance de atualização. Por isso que muitos analistas sofrem, porque são rígidos demais, são perfeccionistas demais. E quando entra para o lado da emoção, acaba travando, né? Não tem essa flexibilidade. Então, o primeiro passo aí da excelência emocional é a humildade. É humildade. Eu escrevi aqui uma coisa até bonita dele, ó. Jesus ficou 3 anos e meio treinando e refinando seus discípulos no caráter e nas emoções, para que pudesse derramar o Espírito Santo naquelas pessoas. Liberou o dia depois a ascensão aos céus. O Espírito é fonte de poder, e se ele desse poder às pessoas sem excelências nas emoções, elas usariam para ferir outras. Não estariam preparadas. Definição: inteligência emocional, mansidão e domínio próprio. Variações de humor são frutos de uma vida emocional descontrolada. Humor constante é questão de treinamento. Humor constante é questão de treinamento. Vida 10. 10º dia, tá acabando. Gosto e investimento. Dinheiro em sangue é furado. A gente tem que entender que todo mundo tem uma habilidade. E dinheiro também entra dentro dela, né? Não é a quantidade de dinheiro que te faz desenvolver investimento e gosto, e sim como você o conduz. Então, precisa ser adquirido aí desde a infância. 11º dia, quão longe podemos chegar sem equipe? E aí? Será que se o Rodrigo centralizasse as tarefas somente nele, teria possibilidade da Incompany ser o que ela é hoje? Não, ele não dá conta de fazer sozinho. Hoje, às vezes, vai perguntar uma tarefa, né? De qualquer departamento para ele, eu tenho certeza que ele vai pensar, porque quando a gente começa a sair do operacional, aquilo fica mais distante. Então, por isso que precisa da cabeça de cada pessoa, de cada departamento, para poder juntar. E aí, o 12º dia? Você quer ou não desvendar essa vida atualizada? Faça diferença na história da sua vida. Dê o sangue, não busque atalhos. Então, eu vou resumir aí os dias. Primeiro, reflita quem é você. Segundo, você precisa de um mentor. Se você não saber quem é você, não passa para frente, não. Desculpa primeiro quem é você. Os seus mentores, que sem sabedoria você não vai a lugar nenhum. Você pode fazer 10 faculdades, 20 especialização, que você não vai conquistar a sabedoria. 4, aprender a arte de comunicação. Se você não se permitir, você não vai alavancar. 5, o marketing que Jesus usou, que é um exemplo para todos nós. 6, o tempo é a moeda irreversível, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, é o ditado mais concreto. 7, os nossos comportamentos e se influenciam a nossa vida e os outros. 8, as ferramentas que você usa para atingir esses comportamentos.
o acesso que você dá, não só na sua vida, mas no outro. O que você está fazendo com as pessoas? Você está matando ou você está promovendo as pessoas? 9, governados pelas emoções, a gente precisa delas, precisa controlá-las. 10, o gosto pelo investimento. E aí não é só ação, né? O investimento é de diferente forma. 11, você está andando sozinho ou você está andando com pessoas? Se for sozinho, reflita lá que você não entendeu quem é você. 12º, decidir se você quer ou não. É isso aí, minha síntese do sucesso de hoje. Não tem mais o que falar, eu acho. Demorei demais, né? Não, que isso. Isso é novo. Diferente, né? Eu levantando a mão. Sobre o livro aí, tem o dia 6, que falou que o tempo é a moeda irreversível. Aí a Laureana deu o exemplo, deve estar no livro, né? Dos R$ 86.400 na conta. No último, se eu não me engano, na última apresentação, não. Um dia eu passei um vídeo, né? De uma pessoa que fala, tipo, o valor do tempo. Né? Pra você saber o valor do tempo, pergunta para uma pessoa que perdeu um ano na escola porque bombou. Um atleta olímpico que perdeu por 1 segundo de diferença, né? E eu ouvi também uma frase, né? Uma pessoa falou, que eu não estou lembrado quem é, falou que você, no banco, tem R$ 86.400, né? E vem um hacker e pega R$ 600 de você. Você vai jogar os 85.800 fora? Não, né? E esses R$ 86.400 significam os segundos do dia, né? E 600 segundos seria 10 minutos. Então, é um negócio que me marcou muito, que é tipo, não deixe 10 minutos de negatividade fazer você perder o restante do seu dia. Tinha visto isso e, tipo, depois disso eu tento o máximo aproveitar os meus 86.400 segundos no dia. Então, é só isso, né, do dia 6, que pega muito. Só isso que eu tinha pra falar agora. O que me chamou a atenção nesse livro foi até referente, a gente estava conversando sobre isso lá na minha sala de aula, né, com meu professor de física. 12 dias para atualizar a minha vida, o nome do livro aí da Laureana. E como eu estou no terceiro, o que a gente escuta praticamente, desde que eu estou escutando no começo do ano, é Enem, né? Tudo que a gente faz lá é voltado para o Enem. Tudo incentiva a gente a isso. Aí meu professor de física pegou e comentou, né? Na minha sala tem 42 alunos. Perguntou quem que fez inscrição para o Enem. E de 42 alunos da minha sala, 6 pessoas fizeram a inscrição para o Enem. E aonde eu vejo que é preocupante, né? Igual o professor falou, é preocupante essa situação. E quando hoje minha sala tem 42 alunos, mas não vão 42 alunos, tem 25 pessoas. Porque as pessoas criam metas não metas construindo agora, porque a gente precisa fazer o quê? Construir para a gente alcançar a nossa meta. E não colocar uma meta daqui 10 anos e pensar em colocar em prática quando estiver chegando perto para finalizar os 10 anos. Não, você tem que começar hoje para conquistar ela daqui a esses 10 anos. E os alunos andam, tipo assim, desistindo, porque igual, tá no terceiro ano que vem, esse ano eu faço 18, ano que vem eu posso fazer o EJA. Eu finalizo aí com 6 meses. Para que eu vou perder um ano? Tá bom, você considera como você está perdendo um ano. Mas o que você está fazendo nesse ano que você considera que você está perdendo? O que
você ganhou com isso, né? E outra coisa também que ele comentou dentro lá da sala é por que vocês não têm vontade de fazer? Porque realmente as pessoas não têm o quê? Não mesmo se conhecem. Dessas 6 também, quem fez a inscrição também não sabe o que querem fazer se acaso passarem. Não sabe por que elas estão fazendo hoje. O que elas estão fazendo hoje que vai ser o amanhã também. Isso eu comentei que é algo preocupante. E, às vezes, a gente precisa de um mentor. Só que as pessoas não são capacitadas de desfrutar do seu mentor. Não estão ali para escutar, não estão ali para pegar os conselhos, né? Para tirar uma ideia. Hoje as pessoas não fazem o hoje para conquistar o amanhã. Fala, eu tenho 18 anos, eu tenho até meus 25 anos para fazer isso. Mas se você ficar procrastinando, você vai chegar nos seus 25 anos e vai falar, poxa, por que eu não comecei com 18 anos? Né? Eu vejo muito isso aí e é algo que, tipo assim, me preocupa. Eu sou, assim, um pouco crítica em relação a isso. Só isso mesmo que eu queria deixar. Você falou aí dos conselhos, né? É o provérbio que eu falei, 15, 22. As pessoas querem a resposta, mas não querem ouvir, né? E eu achei muito interessante, assim, a forma da condução de cada capítulo, de cada dia que ele se coloca, né? Porque um vai ligando no outro. Não tem jeito de você chegar no Enem se você não descobrir quem é você. Não tem jeito, é o primordial, né? Porque é lá que está a fundamentação, qual é a sua missão, seu destino, o que você quer, para quem você quer, como, por quê, né? O 5, né, 2H lá, tem muito a ver com isso, quem é você. E esse propósito, que é o centro. Por que você existe? Você foi só apenas uma porra do pai e da mãe? Não, você existe porque algo maior quis, Deus que quis que você existisse, né? Você estava na competição desde lá do ventre. Então, é algo muito sério. E a mentoria, você falou aí a questão dos sonhos desses jovens, isso preocupa também a gente dentro da igreja. Eu falei isso com o Diego há pouco tempo. Na minha época, a gente competia para quem não se inscrevia no Enem. A competição era o inverso. Na nossa época aí, das pessoas de 30, 36 anos. Tinha uma sala de 40, 42 queria fazer Enem, porque era a oportunidade de todo mundo estar lá dentro. Hoje as pessoas perderam o sonho, né? Perdeu a essência de quem é você. E esse ano ainda, meu professor de física comentou, não sei se todos os anos foram assim, né? Sei que esse ano foi. Quem está no terceiro colegial não foi cobrado a taxa de inscrição. E foi o que o professor falou. Nenhuma desculpa eles poderiam dar que, tipo assim, não tinha condição de pagar a taxa. Porque foi totalmente gratuito para todo mundo. E em relação à igreja também, eu estou fazendo crisma também, e a gente vê que, tipo assim, meu instrutor lá até falou pra gente, tem gente que tá lá na crisma porque o pai e a mãe tá obrigando, e não porque tá ali por vontade. E foi o que ele falou, gente, se vocês não estão aqui com vontade, com coração a Deus, com um propósito de continuar na igreja, ajudar a igreja, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, qual que é o motivo de você estar aqui? Por que você levanta todo dia 8 horas, 8h30 para vir na Crisma 9 horas, se não é isso que é o seu propósito? Porque eles mesmos não se conhecem. O que está acontecendo? O mentor está dando conselho e está empurrando. Não está fazendo ele criar uma mentalidade para ver que aquilo ali é o caminho certo. Bom, só reunindo aí o que a Natasha, o Pedro e a Laureana falou, acho que assim como quando a gente vai praticar exercício, né, eu acredito que o mais difícil é o primeiro dia, ou a primeira semana, ou o primeiro mês. Então, desses 12 dias aí, o mais difícil eu acredito que seja o primeiro. Porque
porque o primeiro é que vai startar os outros, né? Então, a palavra que eu coloquei aqui para resumir esse primeiro dia foi autoconhecimento, né? E esse primeiro dia, ele também tá linkado aí, digamos, com o que o Pedro falou sobre o valor do tempo e o que a Natasha falou sobre pessoas sem caminho. Aí eu lembrei até de uma frase de Alice no País das Maravilhas, daquele gato lá, aquele gato macabro lá, que ele fala para ela que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Só que eu não acredito muito nisso, porque você pode às vezes pegar um caminho que você não queira, você pegou porque não sabe para onde vai, então pegou qualquer um. Se for o caminho errado, você perdeu tempo. Você perdeu tempo, você perdeu um valor inestimável, né? Então, a frase correta, eu acho que seria: se você não sabe para onde ir, procure saber o mais rápido possível. E não pegue qualquer caminho. E tem essa questão do autoconhecimento aí também, né? De procurar saber quem é. Às vezes as pessoas ficam muito aquele sentimento de autocomiseração e morre daquele jeito. Não procura saber quem é e nem seguir adiante. Só isso. Bom, assim que você foi lendo, lendo não, né? Apresentando aí o livro, Laureana, foi tendo apontamentos, assim, na minha mente, tá? Eu peguei como... Fui me vendo em cada dia aí desse livro, né? E alguns dias, né, realmente eu vejo assim, eu acho que, eu vou falar por mim, mas eu acho que todos, né, tem um dia aí que às vezes a gente precisa avaliar, né? Qual dia meu está merecendo mais, como que fala? Mais valorização, não sei se essa é a palavra certa. Atenção. Mais atenção, isso, obrigada. Então, assim, avaliando aí a gente avalia, tipo, quando entrou, como está agora. Então, assim, o que deixa realmente feliz, né? E é saber que muitos pontos foram melhorados, né? Desses dias aí. E eu acredito, assim, falando da minha pessoa, principalmente a Incompany proporciona isso, né? E se a gente for ver da leitura desses livros aí, desse período, né? Foram totalmente temas diferentes. E eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Porque, às vezes, eu não sei se vocês observaram, mas quando a gente começou aí na Síntese do Sucesso, era assim, uma pessoa pegava um livro e a gente seguia naquela linha, sabe? E aí parece que a gente foi, eu acredito assim, nós fomos nos desenvolvendo, tendo mais abertura, nos conhecendo melhor, né? E, e foi ficando uma coisa tão espontânea de, bom, o que vou fazer agora? Parece assim que igual as pessoas, elas desenvolveram até mesmo essa questão da fala, né? Igual quando o Pedro levantou a mão, né? Então, assim, são coisas que vai nos movendo, né? E eu acho assim, é gratificante, foi muito bom. Quando você falou aí da sabedoria, o fruto da maturidade, né? E realmente, eu estou vivendo aí, né, com as minhas crianças, cada dia tem sido um período novo, e que vem acatar aí com esses 12 dias, né, porque a escola não está sendo muito fácil, e assim, a gente que tem dois, igual você tem dois aí, Laureana,
E eu não sei se às vezes passa por isso também, né? A questão de, às vezes, um tá precisando ali puxar, aí tá, ele melhora, aí de repente é o outro. Eu estou vivendo essa situação. E aí, quando você vem aí com esses 12 dias, aí vem tudo. Talvez está na hora aí de trabalhar, né? É uma criança, tem 10 anos, tem 8 anos, mas ele vai construir isso aí, né? E aí vem aquela questão, o que eu, mãe, o que o Alex pai tá contribuindo com isso, né? A soma da escola. Então, assim, ao chegar aí na idade dos meninos, né, da Natasha, do Pedro, então, assim, é uma caminhada que tem que ser o quê? O dia a dia mesmo, né? Porque, assim, acho que muitas coisas passam, e, assim, comparando a infância da gente com a de hoje eles têm acesso a coisa demais. E o que eu tenho notado? Eu tenho notado, assim, que, principalmente o meu mais novo, ele está numa agitação. Então, assim, é uma coisa preocupante e que precisa ser trabalhado. E eu acho que esses 12 dias aí vai ser o quê? Uma consequência, talvez, desse caminhar de criança para adolescente, né? Porque pode ser que chegue lá aos 18 anos já construindo essa maturidade, né? Então, assim, a responsabilidade da gente como igreja, né? Como profissional, como pais. Então, assim, é muito importante. E aí engloba aí o minuto, né? Quantos minutos aí que a gente tem mesmo, não lembra aí a contagem, né? Então, assim, às vezes eu carrego comigo uma fala que, às vezes eu ouço assim, nossa, Zé, mas você não fica aborrecido com isso ou com aquilo, com a fala de um, do outro? Porque eu penso assim, claro que tudo aquilo que chega na gente, a gente absorve. Só que aí cabe a gente absorver o que vai te construir ou o que vai te denegrir. Então, assim, eu acho assim, eu tenho muito isso comigo. O seu minuto, o seu segundo, ele é precioso demais. Então, assim, às vezes não vale a pena você ficar triste, você ficar aborrecido, você ficar bravo. É ser humano, é normal, às vezes ficar, né? A gente não é 100% feliz ali, sorridente, claro. A gente tem também o biológico, né? E então, assim, é uma forma de, eu acho assim, só é motivacional, sabe? Então, assim, é cada um mesmo, e saber, e a gente, igual quando fala aí, né, do mentor, né? Eu acho assim, a gente está tem uma riqueza muito grande no nosso trabalho, sabe? Eu falo isso de coração mesmo, porque são equipes que você vê, igual eu falo, como cheguei aqui, como estou hoje. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Mas, poxa, cada ano que passa é uma riqueza que vem vindo e uma vontade enorme, sabe? De melhorar, de crescer, de contribuir, de carregar aí consigo tudo isso, né? É só isso, gente. Não falo demais. Mas foi muito bom. Gostei. Acho que agora é eu, né, gente? Falando assim, focado exatamente aí no livro da Laureano. O primeiro dia eu nem vou falar, porque o Nelo já falou, né, que acho que essa é uma parte muito pessoal, que é saber quem é você, né, quem sou eu, acho que cada um tem que responder isso para si. Aí a segunda parte, ela fala mentores da vida. Realmente, isso é muito importante. Em todo sentido, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida familiar. São os pilares da sua vida. Eu não gosto de citar nomes aqui, porque eu acho que nem faz parte do meu perfil, quem me conhece. Mas a gente tem que ter, são aquelas pessoas que vão te encher, como dizem, engrandecer a sua vida, vai acrescentar. Então, assim, busca pessoas de mente boa,
Busque pessoas com mente aberta, não pessoas de críticas, críticas para destruir, mas sim críticas construtivas. Eu tenho aprendido isso a cada dia. A parte ali também que ela fala da questão da glicose, isso realmente verdade, gente. Principalmente quando a gente está começando a estudar, você estuda tal período, aí você tem que parar um pouquinho, respirar, até comer um doce, alguma coisa, para a sua glicose voltar a funcionar, até a nossa captação de entender aquilo que foi falado. Isso é certo, em questões de estudo, para quem estudou aí sabe. Fala ali também da questão da sabedoria. Vou só terminar essa parte da sabedoria. Gente, todo mundo pode estudar. Conhecimento está aí para todo mundo. Você pode estudar. Se você quiser aprender, você aprende. Mas sabedoria é só o Espírito Santo de Deus. E em Provérbios, a Bíblia é clara. Conhecimento inteligente é para todo mundo. Mas sabedoria só vem de Deus. E eu tinha que terminar essa frase. E eu falo assim, porque é tão impactante quando você pode entender alguma coisa, algum assunto, mas quando vem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o seu entendimento é outro. É igual quando você pega a Bíblia. Vamos falar a Bíblia. Falou de Provérbios. Você lê uma parte, amanhã se você perde mais sabedoria, você lê aquela outra parte, a sua visão é outra. E assim é Deus. Deus é essencial de tudo, e a sabedoria vem de Deus. Tanto é que o Provérbios é um livro aí vendido. Acho que a Loriana tem lido até hoje. Perfeito, gente. Busca sabedoria, tá lá, tá de graça. E o Marte, Jesus, qual foi o Marte? Fala sobre a questão do Marte. Jesus nem precisou de comunicação, porque a sabedoria vem de Deus e vem dele. Jesus é sabedoria, as palavras dele são sábias, que as palavras parágrafos, né, que ele fala, eu não tenho o que falar. Eu falo que cada vez mais, o Espírito Santo de Deus que nos dê essa humildade, essa sabedoria de lidar com todas as situações. Tem um dia aqui que eu vou citar, que eu falo que a pessoa adquire sabedoria com conhecimento e tudo, né? Uma cliente, acho que a pessoa que vai lembrar, não vou citar nome, ligou para fulano que por que não avisou ele lá de tal, daquela alta infração, não sei o quê, por que não tinha explicado para essa pessoa, né? E duas mudanças. Aí essa pessoa teve uma sabedoria que a maneira como foi passada aquela cobrança foi um tom de sabedoria. E esse tom de sabedoria trouxe calmaria para mim e para essa outra pessoa e tudo foi resolvido. Então eu falo assim que é diferente do início. Hoje é diferente. É o que eu tenho para falar. Pessoal, vou falar rapidinho aqui. Eu deixei anotado aqui, né, que a gente, nesses 12 dias, né, a gente tem que se conhecer, a gente tem que procurar renovação na nossa vida, junto com os nossos mentores, né? E como a Elza falou, o nosso principal mentor, no caso da gente aqui, né, a gente tem nosso Deus, né, tem a nossa religião, tem as nossas crenças, e eu cito nomes, né, meus mentores são meu pai, minha mãe, igual aqui no Encontro, Rodrigo, Luriana, Hugo, Nélio, a Elza, o Rude, o Pedro, com quem eu mais convivo, eu aprendo alguma coisa com eles. Igual essa questão de organização aqui, que eu arrumei os computadores da sala, eu não tinha, assim, esse negócio. Aí eu aprendi com o Hugo. O Hugo é certinho nos negócios, e eu aprendi com ele. Muita coisa eu aprendo com qualquer pessoa. Não é assim, uma pessoa pode ser tão inteligente, uma pessoa pode ser tão mente aberta, mas pode ser uma pessoa fechada, que ela chega e te mostra uma coisinha que você pode aprender com ela. E isso é um mentor na sua vida também. Pode ser um detalhe ali, um detalhe aqui. Igual eu falei, eu estava pensando que agora, eu falei assim, gente, até o Paulinho Gogó e como é que chama o outro? Matheus Ceará é meu mentor. Eles me ensinam as piadas. Eu chego lá em casa, eu conto piada, minha mãe chora de rir, meu pai mija nas calças por causa disso. Ou seja, eu aprendi alguma coisa com eles. Não é, assim, né, uma coisa séria, né, mas é o que o mentor me ensinou naquele momento. É isso aí.
Eu acredito aí que, pelo que eu escutei, né, a Laureana falando, que o livro é baseado aí em comunicação. Como que está a sua comunicação com você mesmo, né? Você está sabendo ali, nossa, eu fico pensando. Você está sabendo quem você é, né? Então, como que está a sua comunicação com você mesmo? Se você tem mentor, ninguém, só observando, a gente pode, por exemplo, a gente observa, mas se a gente tiver uma conversa, uma comunicação com outra pessoa, a gente pode agregar muito mais, né? Do que somente ficar observando. Por exemplo, a Elza comentou, Jesus não usou comunicação. Meu sobrinho não fala, fala muito pouco, né? Até o Felipe fala mais do que ele, mas ele sabe se comunicar. Então, basicamente, todos os dias, o que eu observei, como que tá as relações interpessoais, né? De tudo. A gente sabe comunicar comigo mesma, eu sei comunicar com outras pessoas, como que eu uso dessa comunicação, como que eu ajo com essa comunicação, né? E o que eu vou fazer com ela, se eu estou sendo assertiva ou não. Então, o que eu vi nisso tudo foi isso hoje, né? Que a gente tem que aprender a se comunicar. E eu sou uma pessoa que, basicamente, eu tenho que procurar lá o primeiro, porque realmente eu sou muito falha nessa parte, né? De comunicar. Bom, acho que já extrapolou um pouquinho, né? Mas eu acho que é bem grandioso isso para a gente. Thiago Brunel é uma pessoa que eu gosto muito. E eu falo, ele tem os melhores mentores, porque tudo que ele fala, tudo que ele expressa nas palestras, nos seus livros, tudo está escrito na Bíblia, né? Então, ele tem um grande mentor com ele. E o que mais marcou também foi essa parte, Larissa, a questão da comunicação. Como que está a nossa comunicação? Porque a gente tem que ser comunicativo, mas falar coisas boas, né? Passar coisas boas para as pessoas. E nossos clientes querem escutar isso. Quer que você seja comunicativo, mas não vá lá falar lorotas, né? Quer que você seja assertivo nessas questões. Então, eu acho que isso é muito importante, essa questão da comunicação, a gente tem que melhorar um pouco ainda, né? E eu acredito que esse momento traz isso para a gente, né? Porque obriga a gente a ler. Eu, particularmente, não lia, não gostava de ler. Realmente, meu português não é lá tão elevado, mas a gente está buscando melhorar, né? Então, eu acho que esse momento é muito importante para a gente. Então, a gente tem que saber se comunicar. E a parte da questão de equipe também, eu sempre falo isso, né? Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente tem que ser uma equipe e tem que buscar estar junto aí. Só isso. Bom, só vou falar rapidinho. Eu estou me educando para falar menos. Eu sempre falei muito, mas eu gosto muito da parte do mentor. Acho que todo mundo tem que ter uma pessoa com quem se segue aquilo que ele ensina e, principalmente, nos mostra os nossos erros do dia a dia ou da nossa vida. E o livro ele trouxe basicamente, desde que a gente nasce até o dia que a gente tem que se finalizar. Então, é só dentro da sabedoria e o que a Elza finalizou. Todos nós somos inteligentes, basta nós querermos pôr ela em prática. Ninguém é mais burro do que o outro, ninguém é mais inteligente do que o outro. Existe, sim, esforço em adquirir o que ele quer seguir. Todo mundo tem que abdicar de alguma coisa para seguir outra. Então, acho que vai cada um seguir o que se propõe e, principalmente, quando uma pessoa nos dá conselho, o conselho pode não ser comprado, que eles falam, né? Mas se a gente trazer ele para dentro da nossa vida, quando a gente está precisando no momento, é o que a gente mais necessita e, principalmente, pode mudar muita coisa na nossa vida. Ele trouxe o que a gente precisa para o dia a dia. Seria nosso livro de cabeceira, né, que eles falam. Por que o povo fala isso, livro de cabeceira? Se for livro de cabeceira, você pega o livro para ler e dorme. Você nunca leu o livro de cabeceira. Se tiver uma cama box também não tiver cabeceira. Tem como é que chama lá? O famoso criado lá. Debaixo do travesseiro.
Gente, não é perca de tempo o que nós fizemos aqui das 7h30 até agora. Isso é construção de seres humanos diferentes da sociedade, né? Aliás, ontem nós fomos muito bem elogiados por esse projeto, pela Camila, é até difícil falar esse nome, Noboro, a Camila Noboro, e também foi elogiado pela filha dela, né, que é a Melissa, de 11 anos, Noboro. Eles ficaram fantasiados, né, com as dancinhas aí do TikTok, com essas coisinhas, com a evolução nossa aqui, né, de ferramentas. Eles querem procurar isso, transformar uma empresa de 50 anos aí para uma nova vibe, né? Trazer o e-commerce para a venda aí de peças, de autopeças. É igual eu falei assim, às vezes esse projeto aqui, ele vai perdurar, né? Por gerações, tipo, os fundadores eu e a Laureana, né? Da Incompany, mas assim, os nossos filhos, falar isso, tem que postar o vídeo do Pedro, né, Sô? Aquele vídeo do Pedro lá, talvez ele vai que ele cria uma hype aí, hype forte aí. E é bom, sabe por que é bom? Porque quando você está assim, na comunicação, você não comunica só com o cliente externo, né? Você comunica aí com o cliente interno. Por exemplo, aí a gente findou aí a contratação de meio período da Amanda. Foi um processo seletivo que foi de grande empresa, viu? Nós somos elogiados. Por exemplo, a Total Service, a Larissa já passou por processo seletivo da Total Service. Uma das candidatas aqui, que trabalha numa outra grande empresa de Araguari, Comarca, com 7 lojas de material de construção, falou que o processo seletivo nosso é encantador. Ele é totalmente diferente da Total Service, né? E a Total Service é uma empresa hoje gigante, né? Ela opera aí, operador logístico da Sadia, operador logístico de grandes empresas como Magalu, tem um gigante depósito de câmara fria. Aí eu falei assim, tadinho. A Incompany, ela é incopiável, ela é inteligente e ela é incomparável. Infeliz daquele que não participa daqui. Ontem eu estava saindo lá do Balbec, que é uma lanchonete lá de Uberaba, e eu vi uma mulher na esquina lá comprando uns vinhos no armazém do Balbec. Aí eu vi assim, falei, gente, aquela é a Rita. Eu fiquei com medo também, né? Mania de perseguição. Eu fiquei com medo assim, fiquei assim, meu Deus do céu, é a Rita. E eu bloqueei a Rita em todas as nossas redes sociais para ela não ficar pegando as nossas ideias, não, porque a pessoa troca de contabilidade, depois fica pegando aí as nossas ideias. Então, esse projeto aí, ele é transformador, acabou que transformou a Laureana aí, né? Porque quarta-feira, o que eu fiz para ela? Falei assim, amor, eu vou lá no supermercado, vou fazer uma comida mais gostosa para vocês, né? Aí eu comprei carne de panela, comprei um item lá, um pescado do mar, né? Eu fiz um molho que foi assim. E eu expliquei ontem para os clientes lá como é que eu fiz o molho. Falou assim, mas como é que você faz esse molho rosado aí? Eu peguei creme de leite, meio creme de leite, coloquei 3 colheres de requeijão light, né? Coloquei sazon no liquidificador, coloquei a pimenta calabresa seca, né? E bati no liquidificador, levei para o congelador. E peguei, comprei os camarão empanado, fritei eles no óleo, né? No óleo de canola, para não ficar aquele gosto de óleo de soja. Fritei. Aí isso aqui eu fiz, Larissa, eu fiz igual o Japa de Araguari. Eu pus ele assim, sabe aquelas compartimentos, aquelas tacinhas de comer sobremesa? Aí eu peguei uma tacinha lá, né, azul, de Incompany, né? Pus uma tacinha assim, aí pus assim, tipo os ganchinhos de anzol, né? Os camarão assim em cima da tacinha. Os meninos, nossa, pegava assim, ó, passava aquele creme gostoso, aquele creme do liquidificador que foi geladinho, e ó, comia o camarão. Por quê? Eu falei assim, não, amor, você vai ler esse livro do Tiago Brunet aí, esses 12 dias aí, porque isso transforma a vida.
Aí fala assim, nossa, Rodrigo, você fez uma comida gostosa dessa? Gente, se prepara aí, que vai ter o hashtag pizza do chefe. Eu vou preparar esse projeto, vai chamar hashtag pizza do chefe. Tem dia que nós vamos chamar os clientes internos. E pizza do chefe, nós vamos chamar os clientes externos. Vai continuar a faca e o queijo na mão, né? Lógico, mas vai ter a pizza do chefe. Eu vou preparar a pizza, os recheios, vou preparar também, tá, gente? Com farinha que não tem glúten, vou estudar isso aí, e daqui a um dia a gente vai descobrir novas habilidades. Comunicação, vou postar, é claro, já pensou em engrandecer aí? Pensa numa festa. Sabe por quê? Minha prima, a Mariana, trabalha lá no Fundo de Investimentos do Murilo Dorazo, lá no Uberlândia Business Tower. Aí, sábado passado, teve feijoada do chefe, né? Só que aí eu pensei, não, hashtag pizza do chefe. Vai preparando em emoção, o gosto, o coração, o paladar. Aí, igual Jesus, né? Gente, Jesus foi lá na casa de Zaqueu. Você acha que teve janta? Teve janta, teve café da manhã. Zaqueu era auditor da Receita Federal dos romanos, né? Zaqueu fez uma comida gostosa. Jesus comeu uma comida gostosa lá na casa de Zaqueu. Isso é certeza, tá, gente? É alegria. Bom dia, né? Bom trabalho para todos, boas tarefas aí, finalizando o ECD. Mais alguém, gente? Podemos finalizar? Que os Deixa eu só nossos... falar um negócio aqui, um segundo só. Hugo, né, eu fiz uma frase aqui, mas acho que tá errado em português, cara. Coloquei assim, ó, e que essas participações continuem em todas as sínteses do sucesso. Continuem, continuarão, continua. Meu português é ruim. Depois ele faz a edição. Pessoal, não preocupa com o tempo, não. Nós temos muito tempo durante a semana e pouco tempo junto. É uma forma das unidades se juntarem, da gente aprimorar. E eu termino, assim, com 2 frases, né? As meninas aí, por último, Natália, Vitalina, Larissa falou da comunicação. Vitalina, a gente não quer que você pare de comunicar, não é isso. E as demais não comuniquem, né? Mas a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente precisa canalizar a nossa comunicação para dar assertividade no que é preciso, né? Às vezes a gente tem uma comunicação e não explora. É isso que a gente precisa aprender. E o cliente ontem citou um exemplo. Eu não quero ver um balanço inteiro, né? Essas formas de flecha que a gente tem que atingir. Às vezes a gente fica fazendo a contabilidade, o financeiro, outros departamentos, está vendo que a empresa está fardada ao fracasso e não tira um tempo para trazer uma criatividade, um conselho para o cliente. Na hora que ela quebra, não adianta mais. Então, comunicação assertiva. E a Elza falou sobre o Espírito Santo. Eu vejo, né? Eu vou falar como cristã. E a Elza falou também como cristã. Se a Incompany, algumas pessoas da Incompany não colocar Deus no centro, eu falei isso para o Matheus, é o perfil da Elza e é o perfil meu. Eu preciso pontuar essas pessoas, né? E o Matheus me dá essa liberdade nesse momento. Falei para ele, Matheus, não adianta se você não adianta ir na igreja, se você não estiver na igreja. Não adianta deixar o fogo do Espírito Santo atingir sua vida. Se você é maior do que ele não vai fazer morada. Então, deixa esse Espírito Santo brotar para nascer essa sabedoria, esse entendimento. E ele cita uma coisa, para concluir, dentro do livro, que ele fala assim, sabe por que muitas coisas estão erradas na sociedade? Nós somos uma geração que aprendeu o ensino religioso lá nas escolas. Não era para aprender a Bíblia, era para entender, muitas vezes, essa sabedoria que está dentro de Provérbios, as múltiplas inteligências. E por conta de políticos, isso foi tirado. Não era para entender religião, era para entender valores, né? E ele fala, onde que está falando para você na sua vida que a sua esposa tem que ser fiel? Só existe um lugar, um livro que todo mundo copiou, e esse lugar chama Bíblia. Este lugar chama Espírito Santo. Se você é uma pessoa que está sentindo conturbado, não entendeu quem é você, repense isso. Qual a importância do Espírito Santo na minha vida? Você vai na igreja? Não vai? O que você faz? Não faz? Esse é o caminho da psicóloga aqui.
tá? Bom dia para todos. Entendi a pasta do meu colega lá na minha faculdade. Bom dia.